Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Na Ponta do Lápis e dessa vez nós vamos conversar com Cândido Ferreira Filho, professor do mestrado em sustentabilidade e também do curso de economia aqui da PUC de Campinas, para a gente falar sobre um assunto, professor, que tem tomado conta de muitas mesas redondas por aí, que é o consumo consciente. Para começar, explicar para o pessoal o que é esse tal do consumo consciente, que muita gente acha que é só ir lá e comprar consciente com relação ao dinheiro, ao que você tem no seu banco, mas não é bem assim, né, professor? Isso também faz parte, né? Programar o uso do dinheiro. Mas nós precisamos entender que a economia ela é baseada na ideia que você tem que consumir e produzir ao infinito. Quanto mais consumir, quanto mais produzir, mais a economia cresce, mais empregos são gerados, maior a renda e todos supostamente seremos felizes. O problema é que o planeta não dá conta. Produzir e consumir ao infinito vai levar a uma situação de destruição dos recursos da natureza. Nós precisamos, então, pensar numa forma daquilo que nós chamamos de um consumo consciente. Consumo consciente porque nós temos que preservar os recursos da natureza. Consumo consciente porque nós temos que gerar uma menor quantidade de resíduos. Consumo consciente porque nós temos que consumir uma quantidade menor de água, consumir uma quantidade menor de energia. Nós precisamos pensar que nós temos que preservar esse planeta para as gerações futuras. Então, até porque, como o senhor disse antes, professor, os recursos são finitos, né? Essa é uma realidade que muitas vezes nós não imaginamos. Muitas vezes nós imaginamos que é possível consumir, que é possível produzir ao infinito e sempre consumir mais e sempre produzir mais e sempre estar criando novas necessidades, porque a economia capitalista depende desse consumo. A economia capitalista depende de produção e consumo. No entanto, os recursos da natureza são finitos. Você tem uma quantidade de água, você tem uma quantidade de minerais, você não pode consumir além daquilo que o planeta pode oferecer para nós. Nós precisamos ter um consumo consciente, porque senão nós vamos levar o planeta a uma situação, já estamos vivendo, de mudanças climáticas. Nós geramos tantos resíduos, geramos tantos gases de efeito estufa, e isso faz com que a temperatura do planeta vá aumentando. E isso ameaça o futuro, não do planeta, ameaça o futuro da espécie humana. Que o planeta está aí no universo, ele vai continuar a girar, mas a espécie humana vive nesse planeta em condições muito específicas. Então nós temos que ter um consumo que, de um lado, a gente tem que pensar que a gente tem que contribuir para um mundo mais sustentável, de um lado, e de outro, que nós temos também que organizar as nossas finanças, porque você não pode ficar consumindo com base em crédito, pagando taxa de juros que são as mais altas do mundo, fazendo dívida. Isso também não é vida. Então, consumo consciente deve fazer parte da vida, do dia a dia de cada um de nós. É importante ter claro que muitas vezes nós consumimos sem necessidade. Vem um celular novo, você vai lá e compra. Vem uma moda nova, você vai lá e adquire novos vestuários. Muda o ano, aí você precisa trocar o seu carro, o seu veículo. E isso muitas vezes não é necessário. Tá? É lógico que isso muitas vezes você se cria uma necessidade, é lógico que a questão do marketing, da propaganda tem um papel importante, despertar nas pessoas necessidades, mas nós precisamos ter a consciência que muitas vezes esse consumo ele é desnecessário, que ele compromete não só as finanças pessoais, mas compromete ameaça o próprio futuro do planeta. E nós estamos vendo aí essa questão por exemplo, das mudanças climáticas, isso tem a ver com
com essa produção e consumo infinito. O planeta está cada vez mais quente, a temperatura está aumentando, os eventos climáticos extremos estão acontecendo. Você tem ondas de calor, como nós vivenciamos agora, os meteorologistas já falam uma nova onda de calor nos próximos meses. Nós vimos aquelas tragédias no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós vimos, aqueles eventos climáticos que destroem as cidades. E isso, por que isso acontece? Porque o planeta está dando um alerta para nós. Olha, precisamos moderar o consumo, precisamos consumir de forma consciente, precisamos consumir o que é necessário e abandonar aquilo que é supérfluo. E como que as pessoas podem fazer isso, professor? Por exemplo, muita gente tem, como o senhor trouxe o exemplo do telefone celular, aquela ânsia. Nossa, lançou o novo, eu tenho que ter esse, a questão do carro também, trocou o modelo novo do carro, tem que ter. Como é que controla isso? Qual que é, por exemplo, a pessoa quer trocar de carro, tudo bem. O que ela pode fazer com o antigo, que é uma forma dela não prejudicar o meio ambiente nem ela, principalmente? Olha, não chega a ser o caso do Brasil, mas algumas economias, a gente fala do norte global, Europa, Estados Unidos, Canadá, essas economias crescem muito, tornando obsoleto aquilo que ainda é útil. Então você lança um novo produto, uma grande campanha de marketing, transforma aquele produto em algo necessário, as pessoas fazem fila para comprar e isso faz, obviamente, a economia crescer. Então você responde a um apelo de marketing, da publicidade, da propaganda, você responde a uma necessidade que não é muitas vezes real, é uma necessidade que está no seu imaginário. Então, isso acontece. Agora, o que a gente tem que se perguntar é qual que é a utilidade desse novo produto. Eu vou trocar um veículo antigo, vou comprar um veículo novo. Qual a utilidade que esse novo veículo tem? Ele vai acrescentar algum benefício na minha vida? Ou é só para eu bancar ali de bacana, estou com um carro novo, mostrar para os outros? Então, acho que isso é uma questão importante. Se você vai consumir, você tem que sempre se perguntar, é necessário? Ou eu estou consumindo só para mostrar para os demais? Então, não devemos consumir de forma alguma para exibir para os outros. Nós vamos consumir o que é necessário, o que é útil. E é óbvio que se eu não vou trocar um bem, que eu procure de alguma forma reciclar, recuperar, que eu devo dar um bom destino para aquilo que eu não quero mais usar. É muito comum a gente ver aí na periferia da cidade, as pessoas descartam sofás, camas, descartam produtos da casa. Isso, olha que tragédia, você está jogando, transformando um produto que podia ser útil para alguém em um lixo, está poluindo a cidade, está deixando a cidade feia. Não faça isso. Se você trocou, se você substituiu, procure dar um destino para aquilo que você não mais quer usar. Muitas pessoas precisam de produtos, de bens, daquilo que você tem na sua casa e que podem ser úteis para outras pessoas que de repente não têm acesso a esta mercadoria. Então, não vamos descartar. Vamos procurar dar um destino útil para aquilo que eu estou substituindo. E o que muitas pessoas têm que entender também, professor, é que a curto prazo pode ser que ninguém veja o resultado disso, né? O pessoal fala assim, não, só descartei ali, não, só troquei aqui, só troquei de telefone, só troquei de carro. Só, como o senhor trouxe o exemplo de sofá. Não, só coloquei o sofá ali. Mas a longo prazo, isso pode ser um grande problema. Exato. A gente tem que pensar o seguinte, nós estamos nesse planeta de passagem, tá?
a nossa geração, ela tem aí uma expectativa de vida. Outras gerações estarão ocupando esse planeta no futuro. E nós devemos dar a essas outras gerações que nós não conhecemos as mesmas oportunidades que a nossa geração, que nós tivemos. Nesse sentido, nós precisamos pensar, olha, nós temos que preservar o planeta. Se eu descarto de uma forma sem cuidado, isso vai poluir a terra, pode poluir a água, vai gerar, por exemplo, enchentes, isso pode se transformar em tragédia, com pessoas perdendo residências, porque os rios enchem de água. Então, nós temos que pensar, olha, nós podemos fazer esse planeta melhor. Nós podemos contribuir para um mundo mais justo, para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor. Então, nesse sentido, nós temos que pensar, olha, se eu vou descartar, procure dar um bom destino para aquele que você está descartando. Não descarte de forma irregular, não jogue em rios, em estradas, porque isso não é bom. Se você tem que descartar uma mercadoria, procure. Nós temos a prefeitura, ela faz a coleta dos produtos que são recicláveis, separa aquilo que é orgânico, aquilo que é reciclável, coloque no local adequado para ser retirado pela prefeitura, para que se dê um destino correto a essas mercadorias. Nós temos que ter consumir de forma consciente, porque nós temos que preservar as nossas finanças, a nossa renda, a renda de todas as famílias é limitada, a família não tem renda infinita, então ela tem que dar o melhor uso possível para a sua renda. E de outro lado, nós temos que pensar que nós podemos contribuir para um mundo melhor. Nós podemos contribuir com as futuras gerações do mundo, preservando o planeta. Então, qual é a solução para isso? É o consumo consciente. O consumo de forma consciente. Temos que descartar as mercadorias de forma consciente. E isso nós estamos fazendo bem, não só para nós, mas para as futuras gerações, para os filhos, para os netos, para aquelas pessoas que nós ainda nem conhecemos. Mas é isso que a gente tem que pensar. E que tomarão conta, no final das contas, do nosso mundão que a gente vive hoje em dia, né, professor? Exato. O planeta continua. Vai seguir. A nossa vida que é curta, a dele é... Nossa vida é curta, mas nós podemos fazer a nossa parte. Eu acho podemos. Que podemos fazer. E aí que está. Nós podemos transformar esse mundo melhor, fazer com que ele seja melhor. Depende da iniciativa de cada um de nós. Tá, professor, muito obrigado pela sua participação. A gente volta na semana que vem e não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais da TV Câmara Campinas, nosso Instagram, nosso Facebook e também de acompanhar toda a programação, tudo o que acontece na TV Câmara, vocês podem ver ao vivo e também fica salvo lá no YouTube da TV Câmara Campinas para você ver. Se você não conseguiu ver ao vivo, fica gravado lá para você assistir depois, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!